A avó é vítima de abuso dos filhos e revelou o segredo. Maria, uma mulher com um passado sombrio, vivia sozinha em uma casa simples em um bairro tranquilo. O lugar, decorado com fotografias antigas e móveis gastos, contava sua história. Todos os dias eram iguais, até que aquela manhã trouxe um calor diferente. O sol entrava pelas janelas empoeiradas, iluminando cantos que há muito estavam esquecidos. A solidão, como uma sombra pesada, a envolvia. Mas havia algo prestes a acontecer. A cabeça de Maria girava com memórias. Ela olhava para seus filhos, suas risadas infantis, e a angústia crescia. O que eram risadas se tornaram ecos de dor. Os abusos que sofreu, escondidos sob camadas de amor materno, começavam a vir à tona como fantasmas. Do passado. Cada um de seus 5 filhos havia contribuído para o ciclo de sofrimento, e a culpa, como um peso insuportável, a esmagava. Sentia o coração acelerar enquanto revisava os momentos de dor. Mas naquela manhã, alguma coisa parecia diferente. Maria costumava sofrer em silêncio, mas havia uma urgência dentro dela, uma decisão a ser tomada. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. A tensão a rodeava, como uma tempestade prestes a eclodir. Com cada respiração, a sensação do nó na garganta crescia. O que quer que saísse de seus lábios exigiria coragem. Maria se lembrou de cada grito abafado, dos olhares de reprovação. Mas hoje ela sentiu uma chama de resistência. E se esse segredo pudesse transformar a visão que seus filhos tinham? Dela? E se pudesse libertá-los além de a libertar? Ela não podia continuar a ignorar a dor que tinha guardado por tanto tempo. Os filhos chegariam em breve, e a expectativa pairava no ar, como um perfume doce que se transforma em veneno. Os sons da casa aumentavam à medida que os filhos se aproximavam. Risadas, brincadeiras, mas Maria sentia um burburinho de tensão. Eles estavam preparando um almocinho simples, como faziam todos os domingos. Dentro dela, no entanto, tudo começava a ferver. Seria aquele o momento? O que aconteceria quando as palavras saíssem? A responsabilidade pesava sobre seus ombros. Cada um de seus filhos tinha suas próprias batalhas. A culpa de ter decepcionado a mãe, a negação brotava das frustrações acumuladas. Como se sentiriam ao ouvir a verdade? A sala, antes cheia de calor, agora parecia um campo de batalha silencioso. O único som era o tic-tac do relógio, marcando cada segundo que a separava do confronto com seus próprios fantasmas. Maria se viu hesitando. A coragem que inflamava seu espírito também trazia uma ardência de medo. O que se revelaria ao falar? Assim, em meio a esse fluir de emoções, ela sabia que não tinha volta. Com um olhar decidido, preparou-se para o momento que mudaria tudo. O peso no peito só aumentava. E se a verdade não trouxesse paz, mas destruição? Suas mãos tremiam e a sala parecia encolher ao redor dela, enquanto se preparava para desvendar o maior segredo de sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria respirou fundo. O silêncio a cercava como uma cólera acumulada. Seus filhos acabaram de entrar, rindo e tagarelando, sem perceber o turbilhão dentro dela. A mesa estava posta com o almoço típico de domingo: arroz, feijão e um frango assado aromático. Mas para Maria, nada disso importava agora. O que importava era a verdade que estava prestes a libertá-la, ou a encurralar ainda mais. Os viu se acomodando à mesa, cada um com seus rostos alegres e despreocupados. Um instante antes de abrir a boca, as lembranças a atingiram como uma onda, desenterrando camadas de dor e falta de compreensão. Seus filhos, para eles, ela era apenas a mãe que sempre cuidou, a mulher que sempre sorriu. Mas as sombras do passado não podiam mais ser ignoradas. Maria estava prestes a levantar um véu que poderia expor feridas que estavam ocultas. Pessoal, preciso conversar com vocês, disse Maria, sua voz tremendo. A sala ficou em silêncio. As risadas cessaram, dando lugar ao murmúrio nervoso de expectativa. Era o momento. Ela olhou nos olhos de cada um deles, marcando suas feições com a verdade não ditada por tanto tempo. O peso parecia insuportável. Eu fui vítima de algo horrível e preciso que vocês saibam. Vocês precisam entender que a dor que carreguei não é só minha. Ela hesitou. A coragem desviou-se da sua mão. O que estava por vir não era apenas a revelação de seu sofrimento, mas algo que mudaria tudo. Fui abusada e os responsáveis estavam mais perto do que pensam. A sala encolheu. As palavras pairaram no ar, cortando a atmosfera com uma lâmina afiada. Mas logo um dos filhos, Rafael, interrompeu com uma voz baixa, quase hesitante. Mãe, isso é difícil de acreditar. Quem fez isso? Maria sentiu as lágrimas aflorarem. Foi seu pai. As reações foram instantâneas. A boca de um dos filhos se abriu em descrença. E ali, naquele momento inquietante, algo inesperado aconteceu. A porta da frente se abriu com um estrondo. Um homem chegou, ofegante, e Maria reconheceu aquele rosto. Era o ex-marido dela, José. Maria, não! Ele gritou, e o silêncio se fez ainda mais denso. Não conte! Não é hora para isso. O coração de Maria disparou. O choque nos rostos de seus filhos era palpável. Rafael deu um passo à frente, como se quisesse proteger a mãe. O que você está fazendo aqui, pai? José abandonou a pose de controle. Ele olhou para Maria, a raiva e o desespero pairando sobre ele como uma tempestade. Você está prestes a destruir tudo, a família, a vida deles. Maria sentia a confusão tomar conta. O segredo insuportável que ela carregava agora estava prestes a se chocar com a revelação que nenhum deles poderia imaginar. Não sou só uma vítima, José. Sua voz subiu, tomada pela raiva e pela tristeza. Você não pode mais controlar a verdade. Os filhos se entreolharam. O
peso da situação, fazendo cada um deles reconsiderar os sorrisos. Em que se sentia aliviada e apavorada, olhou nos olhos dos filhos, agora cheios de incerteza. A mesa, o almoço, tudo parecia distante. A aura de tensão substituiu a alegria, e tudo que se aproximava era um abismo de segredos e revelações. O que vinha a seguir? O que o futuro guardava em meio ao caos que acabava de se revelar? A pergunta pairava, e as respostas não estavam claras como o dia ensolarado que antes parecia tão promissor. Maria, ao mesmo tempo em que sentia um alívio imenso, não esperava a tempestade que se aproximava. A expressão de desespero no rosto de José, seu ex-marido, mudou tudo. Os filhos, ainda em choque, olhavam alternadamente para o pai e para a mãe, tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. O ar estava pesado como chumbo. "O que você quer dizer, mãe?" perguntou Ana, a mais nova, com os olhos arregalados. "Maria, não faça isso!" José avançou, seu tom de voz aumentando, como se quisesse recuperar o controle que estava escapando. "Você não tem ideia do que está prestes a causar. Não é só sobre você. Isso vai arruinar a vida deles." Maria sentiu o calor subir pela sua pele. "E você acha que continuar a mentir é a resposta?" "Eles precisam saber a verdade." A pressão aumentava. Ela olhou nos olhos de Rafael, o filho mais velho, que parecia igualmente dividido entre a lealdade à mãe e a confusão em relação ao pai. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ana, que até então parecia a mais impotente, levantou a mão, interrompendo a discussão. "Parem! Eu tenho algo a dizer." Seus olhos estavam arregalados, mas havia uma determinação na sua voz. "Eu encontrei umas cartas enquanto limpava o sótão. Não sei se você vai gostar disso, mãe, mas acha que isso pode ser importante." O silêncio reinou na sala. Todos sentiram o impacto das palavras dela. O que essas cartas poderiam conter? Maria, aterrorizada, observou Ana puxar uma carta de dentro da bolsa. Eu não deveria ter lido, mas não consegui resistir. No começo pensei que eram apenas relatos de traumas antigos, mas alguns detalhes me fazem pensar que a verdade vai além. "Que cartas?" José questionou, agora visivelmente agitado. "O que tem aí?" Ana hesitou, olhando para a mãe, e Maria sentiu seu coração acelerar. O que sua filha havia descoberto? "Eram de uma mulher chamada Lúcia." Ana começou, a voz trêmula. "Ela falava sobre um relacionamento que tinha com você, pai." José palideceu. Maria ficou paralisada. Lúcia. O nome ressoava como um eco aterrorizante. "Seria possível. Você não pode estar falando sério." José balbuciou, o rosto contraído. Mas o olhar firme de Ana dizia que não havia como voltar atrás. Ela escreveu sobre como você não apenas a enganou, mas também a ameaçou quando ela tentou contar a verdade sobre o que estava acontecendo. Havia detalhes sobre você, mãe, sobre um segredo sombrio que vocês dois guardavam. A bomba explodiu. O ambiente se transformou em um campo de batalha. Maria, você precisa entender. Essa mulher era louca, era uma vítima também, assim como você.
José gritou e sua voz estava prestes a perder a força diante dos filhos que começavam a questionar tudo. Rafael deu um passo à frente, os punhos cerrados. Então é isso? O que mais você escondeu, pai? Você e essa Lúcia, o que ela sabe? Por que nunca nos contou? A tensão aumentava, pregos de dor se cravando em cada palavra. O que está acontecendo aqui? A voz de Maria saiu como um sussurro. Sempre pensei que o que me aconteceu é apenas nosso segredo. Agora você está dizendo que eu sou parte de algo maior? Ela olhou para Ana, esperando uma resposta. O que mais está nessa carta? Ana hesitou, mas as palavras saíram. Dizia que seu pai não estava sozinho. Havia mais alguém. Uma terceira pessoa. Que isso era um ciclo que nunca iria acabar. Maria sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Mais pessoas? Mais segredos? A confusão a enredava como uma teia, e ela percebeu que o que estava prestes a descobrir ia além do que poderia imaginar. O que realmente acontecia em sua casa? Seria possível que o pai de seus filhos estivesse envolvido em algo tão sombrio que a verdade era ter previsto? E enquanto as lágrimas começaram a brotar, ela soube que a única saída era seguir em frente para desvendar a verdade. Doa quem doer. Maria se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A revelação de Ana sobre as cartas deixou uma sensação de frio na barriga. Como assim, algo maior do que ela imaginava? E a menção de Lúcia, de repente, parecia preencher todos os espaços entre eles com um mistério ainda mais profundo. O silêncio tomou conta da sala e cada rosto refletia uma mistura de defender. Então você admite que a conhecia? O tom de Rafael estava agora carregado de acusação. Que tipo de pessoa você realmente é, pai? Ana apertou as mãos, sentindo a tensão no ar. Pai, eu não entendo. O que mais você escondeu? A pergunta pairou como uma nuvem pesada. Maria sentiu que a oportunidade de desmascarar a mentira estava ao alcance. Mas José, percebendo isso, avançou. Vocês não têm ideia do que estão falando. Essa mulher só quer arruinar nossas vidas. E você acha que isso vai mudar o que aconteceu? A voz de Maria ecoou firme no silêncio, mas havia um tremor quando ela contava a história. Todos os nossos segredos estão prestes a vir à tona. E não sou só eu. Somos todos nós. Nesse instante, a porta da cozinha se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou. Era Lucas, o irmão mais novo de Maria. Ele carregava uma expressão de pavor estampada no rosto. Mãe! Carlos! Ele não está bem! Precisamos ir ao hospital. O nome de Carlos atravessou como uma faca o ar tenso da sala. Rafael correu na direção de Lucas e Ana ficou paralisada. Maria sentiu seu coração acelerar. O que aconteceu com seu irmão? O que você quer dizer com isso? Ele tentou se machucar. Lucas respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Uma briga na escola. Os outros garotos foram duros com ele. A realidade se despedaçou ao redor deles. Maria, tomada pela dor e pela culpa, não conseguia acreditar. Carlos, o caçula, sua alegria
agora. Em desespero? Não, isso não pode ser verdade. O horror se dissolveu em cada palavra. Era como se a sala estivesse prestes a desabar. Os filhos de Maria, tão focados na revelação de suas verdades, agora se viram confrontados com a vulnerabilidade de seu irmão. Eu vou com você, Rafael gritou, sua voz cortando a tensão. Ele se virou rapidamente para José. Se não fosse por suas mentiras e segredos, talvez Carlos não estivesse assim. José, agora sem palavras, recuou. A gravidade do momento se alastrava como um incêndio fora de controle. Maria olhou para os filhos e sentiu que a tempestade estava apenas começando. Entre as revelações de abuso e a volta repentina de Carlos à tona, o que restava da vida familiar? Cada um deles era um salto em um abismo escuro, onde as verdades mais profundas poderiam se transformar em sombras. Eu não posso perder mais ninguém, Maria murmurou angustiada. O que estava acontecendo? Embora finalmente estivesse prestes a revelar seu segredo, o destino parecia lançá-los em uma crise ainda maior. Nossos segredos estão nos destruindo. Ela quase chorou. Rafael puxou Ana e Lucas, o olhar deles agora focado em Carlos, em necessidade, como se a vida de todos dependesse disso. A verdade que haviam enfrentado parecia pequena perto do que estava por vir. As cartas de Ana, a revelação de Lúcia, o porão sujo de segredos. E enquanto eles saíam apressados, um grito cortou o ar. José, desesperado, gritou atrás deles. Isso não acabou. O que vocês acham que vão descobrir? A verdade é mais complicada do que podem imaginar. As palavras pairaram, e no coração de Maria, uma nova onda de medo começou a se formar. Que tipo de verdade mais ele poderia esconder? Como eles poderiam salvar Carlos se o choque das revelações já estava deixando cada parte de sua vida de cabeça para baixo? A pergunta estrondou em sua mente. O que mais havia sob as camadas de dor e mentira? E quando se virou para os filhos, sentiu que talvez esse dia fosse apenas o começo da verdadeira tormenta. Maria estava em choque, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. As palavras de Ana a atingiram como um raio. As cartas, a menção de Lúcia, tudo parecia empurrá-la para um abismo de dúvidas e incertezas. A alegria da comida na mesa agora parecia um eco distante, sufocado pela tensão que pairava no ar. O silêncio era ensurdecedor e os rostos de seus filhos refletiam confusão e descrença. José, se contorcendo entre a raiva e o desespero, gritou: Isso não faz sentido. Lúcia é uma mentirosa. Nunca acreditem nela. Estava claro que ele estava perdendo o controle e Maria sentia a determinação crescendo dentro dela. Como poderia ele tentar apagar a voz da verdade? Ana, com a carta em mãos, olhava para o pai, seu olhar intenso. Mas, pai, ela escreveu coisas que podem explicar tudo. Rafael, olhando de um para o outro, sentiu o nó na garganta se apertar. O que você sabe sobre isso, pai? O que mais? Está escondendo? E antes que José pudesse responder, um rugido de motor ecoou do lado de fora. O som abrupto fez todos se virarem para a janela. O carro estava estacionado de forma abrupta e uma figura saltou dele, correndo em direção à casa. Era uma mulher. Maria não conseguia acreditar no que via.
Ela se aproximou, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Maria, por favor, a mulher gritou, sua voz trêmula. Eu não tenho muito tempo. Era Carla, uma velha amiga da família. Alguém que Maria não via há anos. A expressão de desespero na face dela fez o coração de Maria disparar. O que estava acontecendo? José, assustado, avançou. O que você está fazendo aqui? Isso não é hora para mais confusão. Mas Carla não se intimidou. Você não entende. Olha, eu estou aqui para avisar. Lúcia, ela não é quem vocês pensam que é. O ar ficou pesado e todos na sala sentiam a urgência nas palavras dela. Como assim? Maria perguntou, a voz quase sumindo. O que você sabe sobre Lúcia? Ela estava envolvida em algo muito maior. Algo perigoso. Eu precisei vir antes que fosse tarde demais. Carla disse, a voz tremendo de tensão. Ela se envolveu com pessoas que nunca deveriam ter entrado na sua vida. Agora eles estão atrás de você. O pânico tomou conta. Maria estavam em um círculo vicioso de manipulação. Eles usam as pessoas para seus próprios fins, explicou Carla, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, mas uma vez que você começa a contar a verdade, eles vêm atrás de você e da sua família. Vocês precisam sair daqui. José gritou, mas não parecia ter controle sobre a situação. As verdades que haviam começado a ser reveladas agora ameaçavam transformá-los em alvo. O clima na sala mudou de desconfiança para uma urgência quase palpável. Mas antes que alguém pudesse se mover, a luz da sala piscou. Um estrondo ressoou lá fora, e o vidro da janela estourou em estilhaços, espalhando um horror instantâneo. Maria gritou. Os filhos se jogaram para o chão, enquanto os pedaços de vidro cortavam o ar. O que estava acontecendo? O caos tomou conta quando as figuras armadas invadiram a casa, gritando ordens. Ninguém se mexe. Estamos aqui por causa da verdade. E então, no meio da confusão, Maria viu Lúcia sorrindo. Um sorriso que prometia nada além de dor. O que essa nova figura, um fantasma do passado, estava fazendo ali? Como ela se envolvia em tudo isso? A confusão apertava como um nó na garganta de Maria. As revelações estavam prestes a se transformar em um pesadelo, e os segredos que a mantinham atada agora a colocavam em perigo. Nesse momento, enquanto as sombras se fechavam ao seu redor, Maria soube que a verdade que tanto buscava poderia ser o início de sua destruição. E tudo o que agora restava era o desespero de descobrir o que ocorreria a seguir. Maria estava em choque, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. As palavras de Ana a atingiram como um raio. As cartas, a menção de Lúcia, tudo parecia empurrá-la para um abismo de dúvidas e incertezas. A alegria da comida na mesa agora parecia um eco distante, sufocado pela tensão que pairava no ar. O silêncio era ensurdecedor, e os rostos de seus filhos refletiam confusão e descrença. José, se contorcendo entre a raiva e o desespero, gritou. Isso não faz sentido. Lúcia é uma mentirosa. Nunca acreditem nela. Estava claro que ele estava perdendo o controle, e Maria sentia a determinação crescendo dentro dela. Como poderia ele tentar apagar a voz da verdade? Ana, com
A carta em mãos. Olhava para o pai, seu olhar intenso. Mas, pai, ela escreveu coisas que podem explicar tudo. Rafael, olhando de um para o outro, sentiu o nó na garganta se apertar. O que você sabe sobre isso, pai? O que mais está escondendo? E antes que José pudesse responder, um rugido de motor ecoou do lado de fora. O som abrupto fez todos se virarem para a janela. O carro estava estacionado de forma abrupta e uma figura saltou dele, correndo em direção à casa. Era uma mulher. Maria não conseguia acreditar no que via. Ela se aproximou, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Maria, por favor! A mulher gritou, sua voz trêmula. Eu não tenho muito tempo. Era Carla, uma velha, amiga da família. Alguém que Maria não via há anos. A expressão de desespero na face dela fez o coração de Maria disparar. O que estava acontecendo? José, assustado, avançou. O que você está fazendo aqui? Isso não é hora para mais confusão. Mas Carla não se intimidou. Você não entende. Olha, eu tô aqui para avisar. Lúcia, ela não é quem vocês pensam que é. O ar ficou pesado. E todos na sala sentiram a urgência nas palavras dela. Como assim? Maria perguntou, a voz quase sumindo. O que você sabe sobre Lúcia? Ela estava envolvida em algo muito maior. Algo perigoso. Eu precisei vir antes que fosse tarde demais. Carla disse, a voz tremendo de tensão. Ela se envolveu com pessoas que nunca deveriam ter entrado na sua vida. Agora eles estão atrás de você. O pânico tomou conta. Maria olhou para os filhos, que estavam tão perdidos quanto ela. Quem são essas pessoas? O que estão querendo? São os mesmos que causaram tudo isso. Seu ex-marido e Lúcia estavam em um círculo vicioso de manipulação. Eles usam as pessoas para seus próprios fins, explicou Carla, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, mas uma vez que você começa a contar a verdade, eles vêm atrás de você e da sua família. Vocês precisam sair daqui! José gritou, mas não parecia ter controle sobre a situação. As verdades que haviam começado a ser reveladas agora ameaçavam transformá-los em alvo. O clima na sala mudou de desconfiança para uma urgência, quase palpável. Mas antes que alguém pudesse se mover, a luz da sala piscou. Um estrondo ressoou lá fora, e o vidro da janela estourou em estilhaços, espalhando um horror instantâneo. Maria gritou. Os filhos se jogaram para o chão enquanto os pedaços de vidro cortavam o ar. O que estava acontecendo? O caos tomou conta quando as figuras armadas invadiram a casa, gritando ordens. Ninguém se mexe. Estamos aqui por causa da verdade. E então, no meio da confusão, Maria viu Lúcia sorrindo. Um sorriso que prometia nada além de dor. Vocês? Eu sabia que isso ia acontecer! Ela exclamou, como se sua presença fizesse tudo parecer um jogo de xadrez, em que, de repente, ela era a rainha. A sala ficou em silêncio. José congelou, e o olhar de choque no rosto dos filhos cresceu ainda mais. Maria sentiu o terror crescer. Lúcia, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, quase irreconhecível, mas a resposta dela a atingiu como um punhal. Vocês pensam que sabem a verdade? Ah, como estão todos enganados! Lúcia deu um passo à frente, olhar malicioso. Você não é a única, Maria. Os segredos que você carrega, eles não são só seus.
O ar ficou carregado de tensão. Maria não conseguia entender. Do que você está falando? Lúcia riu. Você não sabia? José não é o único que se envolveu com mim, querida. Você também participou disso tudo. Sabia do que estava acontecendo e escolheu silenciar. O impacto das palavras fez o chão tremer sob os pés de Maria. Sua cabeça girava. Isso não faz sentido. Como eu poderia? Mas Lúcia não deu espaço para mais perguntas. Você pensou que tudo isso era para proteger suas crianças? Sempre foi muito mais que isso. Vocês estão todos no meio de um jogo maior que nem imaginam. As revelações pareciam girar como um turbilhão. Maria olhou para seus filhos e viu a confusão em seus rostos. O que mais ela não sabia? O que mais havia sido escondido? A verdade ficava mais distante a cada instante, como um eco num túnel escuro. E então, no meio do caos, uma ideia se formou. E se eles não fossem os únicos envolvidos nessa história? O que mais estavam escondendo? O que mais poderia ser revelado? Maria sentiu o conceito de família desmoronar ao redor dela. O choque a atingiu não apenas pela traição de Lúcia, mas pelo próprio espelho que as palavras dela refletiam. Ela não era somente a vítima. Havia uma cumplicidade em sua dor, algo que poderia transformá-los em algo muito mais sombrio. O que realmente havia por trás de tudo? Enquanto o olhar de José se tornava mais vazio e a sala parecia um labirinto, Maria se deu conta. A verdadeira batalha estava apenas começando, e nenhuma revelação seria como ela esperava. O que o futuro guardaria? O que restaria na busca pela verdade? O desespero a envolvia e ela sabia que a queda seria ainda mais pesada. Maria ainda estava atordoada com as palavras de Lúcia. Cada frase que saía da boca dela parecia uma facada. Os filhos estavam em estado de choque, os olhos arregalados. O clima na sala estava pesado, como se todo o ar tivesse sido sugado de repente. O que quer que Lúcia estivesse prestes a dizer, Maria não estava preparada. Você acha que é só sobre você, Maria? Tudo isso foi um jogo desde o começo. E agora, quando você começa a abrir a boca, o tabuleiro está prestes a mudar, Lúcia disse, sua voz carregada de desprezo. Maria sentia o coração acelerar. O que ela quis dizer? Que jogo? O que mais estava em jogo aqui? Antes que pudesse perguntar, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. Um estrondo que parecia sair de dentro da casa. Uma porta se abriu com um golpe e um homem entrou, olhos aflitos. O que está acontecendo? Ele era Hugo, o antigo amigo da família, e o olhar em seu rosto era de desespero. O que ele estava fazendo ali? Você não pode estar aqui! José gritou, claramente apavorado. Ninguém deveria saber! Hugo ignorou José e olhou para Maria. Eu não sabia que você estava aqui. Precisamos falar agora. A urgência na voz dele deixava todos tensos. Os filhos olhavam sem entender. O caos se acumulava. E quem era esse homem para intervir assim? Sobre o que você quer falar? Maria perguntou, tentando controlar a situação. Hugo hesitou, e isso fez os ânimos ficarem ainda mais acirrados. Sobre a verdade que você precisa ouvir. A verdade
que Lúcia não te contou. José ficou em estado de alerta, os músculos do corpo tensos. O que você sabe? Quis saber. Ela não está somente envolvida com você, Maria. Ninguém sabe que Lúcia e eu, nós, éramos amigos antes de você a conhecer. E então, ela se envolveu com José e a situação virou o inferno. Hugo estava visivelmente agitado. Ela não só manipulou você, mas também usou outros para manter um controle sobre todos nós. E o que você não sabe, Maria, isso é muito mais complexo do que você imagina. Um silêncio pesado surgiu, interrompido apenas pela respiração apressada de Maria. Sua cabeça girava. O que ele estava dizendo? Hugo colocou mais lenha na fogueira do caos. Ela se sentia como se as paredes da casa estivessem prestes a desabar. E a história não acaba aqui. Eu tenho algo. Hugo continuou, a voz tremendo. Lúcia não é quem você pensa que é. Ela está envolvida em algo ilegal. Seu ex-marido José e eu, nós temos mais em comum do que você pode imaginar. Ele olhou nos olhos de Lúcia com uma fúria que fazia Maria sentir seu estômago revirar. Você está mentindo, Lúcia gritou, mas seu olhar denunciava nervosismo. Se você acreditasse em sua própria mentira, não estaria aqui agora. A retórica de Hugo explodiu e Maria percebeu que a trama começava a se desenrolar como um novelo. Tem mais. A razão pela qual Lúcia manipulou tudo isso foi um plano para separar você da verdade que ela nunca quis que você visse. Pressão aumentava. O que mais estava escondido? Maria olhou seus filhos. Os rostos estavam pálidos de terror. Como poderiam todos eles ter sido arrastados para essa teia de mentiras? Então, a conexão explodiu em sua mente. Lúcia, você sabia sobre Carlos? Maria quase sussurrou. Sabia que ele estava sofrendo? Você usou tudo isso contra a gente, não é? Sua intenção era acabar com nossa família. Mas antes que Lúcia pudesse responder, um grito cortou o ar. Mãe! Era Carlos, a voz dele, ecoando da porta da cozinha. Ele estava pálido, com lágrimas nos olhos. Há pessoas do lado de fora. Maria se virou, o coração disparando. O que mais poderia acontecer? A sala, cheia de sigilos e denúncias, estava prestes a se transformar em um verdadeiro campo de batalha. Carlos entrou, seu olhar carregado de medo. Parece que eles estão vindo atrás de nós. Precisamos correr. E nesse instante, a verdade que Maria começava a desconfiar parecia se desvanecer em um pesadelo coletivo. As revelações e as traições agora se misturavam com um novo horror. Com todos os laços quase quebrados, Maria sentiu que o chão se movia debaixo dela. E sabia que a sobrevivência daquela família dependia de uma coragem que ela nunca soube que possuía. Mas agora, com um inimigo desconhecido à espreita, uma pergunta crucial surgiu. O que realmente era verdade neste jogo em que todos estavam envolvidos? Maria estava em estado de choque. Seu coração pulsava com a urgência das palavras recentes. Carlos, o que aconteceu? O que estão fazendo aqui? Ela sentia que o ar ao seu redor estava ficando cada vez mais denso, quase difícil de respirar. Tudo na sala era um caos palpável e a tensão fazia seu estômago revirar. Eles estão vindo atrás de nós, Carlos gritou, a voz tremendo de medo. Maria olhou para ele,
tentando entender a profundidade do que estava acontecendo. O olhar de seus filhos se misturava entre pavor e confusão. Ainda tinham em mente as recentes revelações. Hugo, com uma expressão atordoada, olhou pela janela. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora. Ele puxou Maria pelo braço, mas José se interveio. Pare! Não tem como você nos levar. Você não sabe de nada. A raiva estava pulsando em suas palavras. A animosidade entre eles crescia como uma chama prestes a se transformar em incêndio. Antes que alguém pudesse responder, a porta da frente foi arrombada. Um grupo de homens armados entrou. Suas vozes altas e a ordem em seus rostos era clara. Todo mundo no chão. O instinto de sobrevivência tomou conta. Maria viu o olhar de seus filhos se encher de pânico. Hugo, o que você trouxe para nós? José gritou enquanto se protegiam atrás do sofá. Maria se lembrou do nome de Lúcia outra vez. Ficar ali era um jogo perigoso. Por que Lúcia estava tão envolvida com isso tudo? É melhor você se calar, seu idiota. Hugo disparou. A tensão atingiu um pico. Eles não estão aqui para negociar. Querem a Maria. As palavras de Hugo cortaram o ar. Ah. Mim. Por quê? Maria conseguiu perguntar, a voz trêmula, o que estava acontecendo. Ela não conseguia entender. Sentia que toda a história começava a se desdobrar de um jeito que a deixava mais perdida a cada momento. E, no fundo, soube que mais mentiras estavam prestes a aparecer. Ela está envolvida em algo muito mais sombrio, um dos homens disse, sua voz baixa e ameaçadora. Sua presença exalava um poder que parecia engolir todos os outros. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem olhou diretamente para Maria, e seus olhos queimavam como brasas. Foi então que a porta dos fundos se abriu rapidamente, e outra figura entrou. Parem! Não façam isso! Maria se virou, reconhecendo o rosto. Era Lúcia. Mas não era só isso. Ao lado dela estava um homem que a Maria parecia até familiar. Um homem que nunca imaginou que estaria ali, em meio a um momento tão frágil. Era seu próprio irmão, Miguel. Você! Maria ofegou, seu coração disparando. O que Miguel estava fazendo ali? Ele sempre havia estado do lado dela, uma figura de proteção. Como você pode? Maria, ouça-me. Lúcia não é como você pensa. Miguel estava quase implorando, mas a cena era tão caótica. Ela me pediu para vir aqui. Precisamos resolver tudo isso antes que seja tarde demais. O olhar de Lúcia era gélido como o inverno, e seus lábios formaram um sorriso malévolo. Você vê, Maria, não está sozinha neste jogo. Miguel sempre esteve na minha equipe, sempre soube a verdade. O choque na mente de Maria era vertiginoso. Como assim? O que estava acontecendo diante dos seus olhos? Carlos, Ana e Rafael estavam em choque, incapazes de processar o que estava desdobrando diante deles. O que você quer dizer com equipe? Rafael gritou, a raiva misturada a desespero. Você está mentindo! Miguel balançou a cabeça. Não sei como isso tudo ficou tão fora de controle, mas essa batalha não é só sobre você, Maria. É sobre todos nós. O ambiente se tornava cada vez mais pesado, e Maria sentia que se afundava em um mar de confusão. O que era verdade? O que era uma mentira? Suas inseguranças começaram a se acumular,
jogando seu mundo de cabeça para baixo, enquanto os homens armados a cercavam. E no calor da confusão, algo começou a se desenhar ali, um plano. Se há uma chance de sair disso, temos que trabalhar juntos, Maria disse, a determinação crescendo dentro dela. No entanto, enquanto se preparava para reagir, um rugido estrondoso ecoou da entrada da casa. Um carro roncou antes de parar abruptamente, e uma nova figura saiu, dos olhos avermelhados, como se tivesse vindo de um pesadelo. Era a mãe de Lúcia. Maria sentiu seu coração parar. Ela sabia que tudo isso poderia desmoronar a qualquer momento. Pero o que a presença dela significava? O caos ainda não tinha terminado. Os segredos estavam prontos para serem desenterrados, e enquanto o ar ficava mais denso, Maria precisava decidir com quem realmente poderia contar. Quem entre todos naquele quarto era realmente aliado? Enquanto a pressão aumentava, tudo o que Maria poderia fazer era esperar pela próxima reviravolta. E o que teria de vir? Essa era a pergunta que não saía da sua mente. Maria estava em estado de choque. Seu coração pulsava com a urgência das palavras recentes. Carlos, o que aconteceu? O que estão fazendo aqui? Ela sentia que o ar ao seu redor estava ficando cada vez mais denso, quase difícil de respirar. Tudo na sala era um caos palpável. E a tensão fazia seu estômago revirar. Eles estão vindo atrás de nós, Carlos gritou, a voz tremendo de medo. Maria olhou para ele, tentando entender a profundidade do que estava acontecendo. O olhar de seus filhos se misturava entre pavor e confusão. Ainda tinham em mente as recentes revelações. Hugo, com uma expressão atordoada, olhou pela janela. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora. Ele puxou Maria pelo braço, mas José se interveio. Pare, não tem como você nos levar. Você não sabe de nada. A raiva estava pulsando em suas palavras. A animosidade entre eles crescia como uma chama prestes a se transformar em incêndio. Antes que alguém pudesse responder, a porta da frente foi arrombada. Um grupo de homens armados entrou. Suas vozes altas e a ordem em seus rostos era clara. Todo mundo no chão! O instinto de sobrevivência tomou conta. Maria viu o olhar de seus filhos se encher de pânico. Hugo, o que você trouxe para nós? José gritou enquanto se protegiam atrás do sofá. Maria, do nome de Lúcia outra vez. Ficar ali era um jogo perigoso. Por que Lúcia estava tão envolvida com isso tudo? É melhor você se calar, seu idiota! Hugo disparou. A tensão atingiu um pico. Eles não estão aqui para negociar. Querem a Maria. As palavras de Hugo cortaram o ar. A mim? Por quê? Maria conseguiu perguntar, a voz trêmula. O que estava acontecendo? Ela não conseguia entender. Sentia que toda a história começava a se desdobrar de um jeito que a deixava mais perdida a cada momento. E, no fundo, soube que mais mentiras estavam prestes a aparecer. Ela está envolvida em algo muito mais sombrio. Um dos homens disse, sua voz baixa e ameaçadora. Sua presença exalava um poder que parecia engolir todos os outros. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem olhou diretamente para Maria e seus olhos queimavam como brasas. Foi então que a porta dos fundos se abriu rapidamente e outra figura entrou. Parem! Não façam isso! Maria se virou, reconhecendo o rosto.
Era Lúcia. Mas não era só isso. Ao lado dela estava um homem que a Maria parecia até familiar. Um homem que nunca imaginou que estaria ali, em meio a um momento tão frágil. Era seu próprio irmão, Miguel. Você, Maria ofegou, seu coração disparando. O que Miguel estava fazendo ali? Ele sempre havia estado do lado dela, uma figura de proteção. Como você pode? Maria, ouça-me. Lúcia não é como você pensa. Miguel estava quase implorando, mas a cena era tão caótica. Ela me pediu para vir aqui. Precisamos resolver tudo isso antes que seja tarde demais. O olhar de Lúcia era gélido como o inverno, e seus lábios formaram um sorriso malévolo. Você vê, Maria, não está sozinha neste jogo. Miguel sempre esteve na minha equipe, sempre soube a verdade. O choque na mente de Maria era vertiginoso. Como assim? O que estava acontecendo diante dos seus olhos? Carlos, Ana e Rafael estavam em choque, incapazes de processar o que estava desdobrando diante deles. O que você quer dizer com equipe? Rafael gritou, a raiva misturada a desespero. Você está mentindo! Miguel balançou a cabeça. Não sei como isso tudo ficou tão fora de controle, mas essa batalha não é só sobre você, Maria. É sobre todos. Nós. O ambiente se tornava cada vez mais pesado, e Maria sentia que se afundava em um mar de confusão. O que era verdade? O que era uma mentira? Suas inseguranças começaram a se acumular, jogando seu mundo de cabeça para baixo, enquanto os homens armados a cercavam. E no calor da confusão, algo começou a se desenhar ali. Um plano. Se há uma chance de sair disso, temos que trabalhar juntos, Maria disse, a determinação crescendo dentro dela. No entanto, enquanto se preparava para reagir, um rugido estrondoso ecoou da entrada da casa. Um carro roncou antes de parar abruptamente, e uma nova figura saiu, dos olhos avermelhados como se tivesse vindo de um pesadelo. Era a mãe de Lúcia. Maria sentiu seu coração parar. Ela sabia que tudo isso poderia desmoronar a qualquer momento. O que você está fazendo aqui? Lúcia gritou, o ódio transparecendo na voz. Estou aqui para salvar minha filha! A mulher gritou, e Maria notou um brilho insano nos olhos dela. Mas você tem que entender, Maria. Eu não vim para te ajudar. Eu estou aqui para acabar com isso. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O mundo estava rodando e tudo ao seu redor ficou silencioso, enquanto as peças do quebra-cabeça se moviam de maneira inesperada. O passado de Maria não era somente uma história de dor. Agora estava revelando camadas mais profundas de traição e desespero. Eu não posso deixar isso acontecer, a mãe de Lúcia gritou, e num movimento rápido puxou uma arma da bolsa. O tempo pareceu parar. Não! Maria gritou. O som estrondoso da arma disparando cortou o ar. Um tiro! E tudo ao mesmo tempo. Um corpo caiu. Em um único instante, as alianças mudaram. O que estava por trás daquela mentira, daquela união forçada? Maria olhou aturdida, e a cena agora parecia nebulosa. Algo dentro dela se despedaçou. Quem estava realmente do seu lado? O que mais estava preso na teia de segredos que a cercava? A pergunta ecoava na mente dela. A verdade nunca foi simples, e agora estava mais distorcida do que nunca.
Um gemido ecoou enquanto a mão de alguém caía ao chão. O que isso significava? O que ia acontecer agora? O caos ganhava vida, e meio ao desespero. Uma nova verdade estava prestes a ser desvelada. O eco do disparo ainda reverberava na sala. O corpo caído de Lúcia parecia um símbolo do caos que se instalara. A última expressão em seu rosto, um misto de surpresa e desprezo, se tornou parte do pesadelo que Maria estava vivendo. O silêncio seguinte era ensurdecedor. Desculpe, eu não queria que isso acontecesse. Miguel sussurrou, seus olhos cheios de lágrimas, enquanto a cena se desenrolava à sua frente. Maria se sentia perdida, um turbilhão de sentimentos a invadia. O que mais estava em jogo naquele momento? E quem realmente estava do seu lado? Carlos, ainda paralisado, olhava para o corpo de Lúcia, a confusão e o medo estampados no rosto. Mãe, que fizemos? O que está acontecendo? Ana e Rafael estavam ao lado dele, a ligação entre os irmãos intensificada pela dor e pela incerteza. José, em um canto, se perguntava o que fazer. Ele, normalmente tão controlador, agora parecia uma sombra do que foi. Nós precisamos sair, ele gritou, a voz tensa com o medo do desconhecido. Maria, em meio ao silêncio pesado, sentiu uma onda de determinação. Ninguém vai sair até que a verdade venha à tona, gritou, sua voz ressoando com um poder que ela não sabia que possuía. Essa escuridão não pode nos controlar mais. Os homens armados, ainda presentes, trocaram olhares nervosos. O clima de alerta era palpável. Maria sabia que enquanto um dos homens mantivesse a arma apontada, nenhum deles estaria seguro. Era um jogo de vida ou morte. Hugo, precisamos de você. Maria virou-se para ele. O que você sabe? O que está acontecendo com a nossa família? A urgência nas palavras fez com que Hugo parecesse perceber a gravidade. Essa família, nossa ligação foi manipulada por Lúcia. Eu nunca quis que vocês se envolvessem nisso. Mas a verdade é que está tudo ligado a algo muito maior. Ele respondeu, o olhar determinado, mas os ombros caídos. Ela estava usando vocês, Maria, para algo muito mais obscuro. Dizer isso não reverte o que aconteceu. José cortou, a frustração transbordando em suas palavras. Mas Maria não poderia se deixar desviar. A luta estava muito além do que qualquer um deles imaginava. Os segredos estão todos no passado e cada um de nós tem algo a esconder. Mas precisamos juntos enfrentar isso, Maria exclamou, pegando a mão de Carlos, depois de Ana e Rafael. A conexão entre eles era forte, e Maria sentiu que essa força poderia mudar tudo. O homem armado, com o olhar fixo, tremeu. Se vocês não falarem, precisamos agir. Ele se aproximou da porta, de repente mais ameaçador. Você não pode esconder seu passado, Maria. A tensão se cortou quando Miguel interrompeu. Você não precisa de armas para resolver isso. A verdade pode nos libertar. Estou aqui para provar isso e parar tudo isso. Mas as portas que cercavam a casa não eram apenas físicas. Eram também as paredes de segredos construídas por anos de dor. O que mais estava por trás dessas mentiras? Maria sentiu que
Cada palavra poderia desmantelar tudo, mas ao mesmo tempo poderiam unir esse quebra-cabeça. Agora, a luta não era apenas contra os homens armados, mas contra os medos que cada um guardava. O que eles sabiam uns sobre os outros e o que aceitariam. O silêncio começou a se romper com a decisão renovada de Maria. Se não enfrentarmos isso juntos, nunca teremos paz. Ela declarou, suas palavras ecoando, fazendo os filhos olharem para ela com esperança renovada. A verdade estava prestes a ser desnudada. E a cada segundo, cada um deles teria que decidir o rumo que tomariam. O passado poderia se tornar uma nova força, e a batalha não seria em vão. Lúcia, agora caída, não poderia mais definir quem eram. Faltava apenas um empurrão, uma coragem e o peso das verdades. E assim, na sala imersa na incerteza, Maria sabia que os próximos momentos moldariam não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. O que era a verdade? O que significava para eles naquela hora? Essa pergunta começaria a ser respondida. E a você que acompanhou tudo isso, não se esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague esse botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.